Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 18, nós vamos ler 6 versículos, os 6 primeiros versículos desse capítulo 18 do profeta Jeremias. Bom dia também a você que está em casa ou qualquer outro lugar que pode ouvir e ver o culto que a Igreja Presbiteriana do MEI está oferecendo ao Senhor. Deus o abençoe juntamente com a sua família. A palavra do Senhor nos diz aqui em Jeremias 18, de 1 a 6, aquilo que vamos utilizar como palavra que Deus traz ao nosso coração nessa manhã, e eu gostaria que você fizesse de forma alternada comigo a leitura desse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como vaso do oleiro fazia de barro, se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar mais uma vez. Pai, é com alegria que viemos à casa do Senhor para louvarmos o Teu santo nome, para dedicarmos a Ti as nossas orações, mas agora, Senhor, é chegado o momento de ouvirmos a Tua palavra. E com a Tua palavra, claro, vem a Tua voz. Sabemos que Tu nos falas e nós cremos nisso, e agora pedimos tão somente que o Teu Espírito Santo controle as nossas mentes, os nossos corações, que Ele se assenhorie de tudo que há no nosso interior, para que toda a nossa atenção, toda a nossa compreensão estejam aplicadas à Tua palavra. Essa é a nossa humilde oração, já, por certo, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos, e mantenha a sua Bíblia aberta no texto, por gentileza. Na década de 70 e início da década de 80, aqueles que acompanharam o movimento estudantil nas universidades, principalmente aqui no Brasil, e foi o meu caso, nós tivemos o privilégio de recebermos alguns exemplares, principalmente de livros escritos pelo reverendo John Stott, um eminente clérigo britânico, bastante famoso, que já nos deixou há algum tempo. O escritor deixou marcas indeléveis em todo o seu material, contribuiu demais para a cristandade no mundo todo. Talvez a gente ainda não tenha como mensurar o valor das obras do Dr. Stott. E eu fazia parte de um grupo na universidade, era um grupo chamado ABU, não sei se você já ouviu falar, Aliança Bíblica Universitária. E no início dos anos 70, nos chegou às mãos um opúsculo. O que é um opúsculo? É um pequeno livro, um livro de poucas páginas, né? Um livreto do Dr. John Stott intitulado A Contracultura. Contracultura, na verdade, é um livreto do Dr. Stott em que ele trabalhava com muita propriedade, com muita unção do Espírito Santo, e vale a pena você conferir ainda, se você puder obter. Já está liberado em PDF em algumas plataformas. A ABU passou os direitos autorais, deixando livre para que você possa acessar. Mas ele faz uma abordagem muito profunda do Sermão da Montanha. E nessa abordagem, eu extraí um trechinho da fala dele do livro Contra a Cultura, quando ele diz assim: algumas pessoas pensam que podem servir a 2 senhores e que podem conciliar isso muito bem. Servem a Deus aos domingos e a Mamon durante a semana, ou a Deus com os lábios e a Mamon com o coração, ou a Deus na aparência
e a Mamon na realidade, ou a Deus com a metade de suas vidas e a Mamon com a outra metade. Ele aqui expõe uma verdade extraída justamente de uma fala de Jesus que está nessa galeria do Sermão da Montanha, que vai desde o capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. E ele extrai essa fala, ele alude essa fala a partir do capítulo 6, no versículo 24, quando Jesus ensina que uma pessoa não pode de forma alguma seguir a Deus ao mesmo tempo e repartir a mesa do seu coração com outros deuses. Esse é o ensino claro de Jesus que Stott nos traz. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos é muito clara, viu, irmãos, em nos ensinar que não se pode fazer aquilo que queremos fazer à revelia da vontade de Deus, sem observarmos o que Deus tem a nos ensinar, sem que hajam consequências, sem que nós tenhamos que pagar um preço por conta da nossa atitude, da nossa escolha errada. Quando olhamos para Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 9, nós encontramos a seguinte sentença: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-te o seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os teus olhos. Porém, saiba de uma coisa, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Ou seja, o que a palavra de Deus nos ensina de forma muito tácita, muito clara, é que nós não podemos de forma alguma pecar de forma impune. E esse trecho do texto do livro de Jeremias, capítulo 18, que acabamos de ler, nos traz essa realidade. Se não, vejamos, nesse mesmo capítulo, no versículo 10, o Senhor declara o seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o vosso proceder. E ele diz mais: segundo o fruto das vossas ações. Conectando-se a essa passagem do Antigo Testamento, aqui no livro do profeta Jeremias, nós podemos nos recordar do que diz o apóstolo Paulo escrevendo à igreja da Galácia, quando ele declara aos Gálatas, do capítulo 6, versos 7 e 8, o seguinte: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas aquele que o instruiu na palavra. E ele diz mais, e aí vem a sentença aterrorizante que está no verso 7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também o homem ceifará. Isso importa em afirmar nessa manhã que Deus, muitas vezes, diante do pecado, diante do erro que cometemos, eu e você praticamos, Ele não nos corrige imediatamente. E por não nos corrigir de forma imediata, muitas vezes somos tentados ou levados a pensar que Ele não vai acertar as contas com a gente. Isso é um ledo engano, porque no verso 11 desse capítulo 18, o povo de Judá estava se rebelando contra Deus, pecando contra Deus por causa da idolatria. Eles rejeitaram a Deus, rejeitaram a palavra do próprio Deus, rejeitaram a aliança que seus antepassados fizeram com o Senhor, e agora eles estão para experimentar o juízo de Deus. Tanto que o versículo 11 desse capítulo 18, que também não lemos o verso 11, declara para nós e nos coloca no centro, ou no epicentro, melhor dizendo, do contexto, do que se passa, para que Deus dissesse para Jeremias: olha, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Olha o que é que diz o verso 11, acompanhe comigo na sua Bíblia. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor. Olha o que é que o Senhor está dizendo, e olha o que o Senhor está fazendo. Diz o texto: eu, o Senhor, estou forjando mal e formo um plano contra vocês.
Convertam-se, pois, cada um de vocês do mal que vocês procedem. Emendai os vossos caminhos e as vossas ações. O que é que eu fiz? Eu peguei você e levei você para o contexto. Por que que Deus está dizendo para Jeremias: vem cá, dispõe-te e desce à casa do oleiro, vai ver o que o oleiro está fazendo na olaria. O que eu quero te ensinar? Deus está falando de juízo, claro, o texto é claro em nos afirmar isso. Mas Deus está propondo algo extremamente extraordinário para a vida daquele povo, para o povo de Judá. E Deus está fazendo isso a olhos nus, diante do seu profeta. Profeta é boca de Deus. Deus está dizendo: isso não é só uma situação que envolva juízo da minha parte, mas envolve didaticamente a minha misericórdia. E para isso a gente precisa entrar no coração, entrar na mente, entrar no fluxo dessa personagem que era Jeremias, para entender isso. Por isso eu quero convidar você essa manhã para refletir sobre o tema Compreendendo o Trabalho do Supremo Oleiro. Compreendendo o trabalho do Supremo Olheiro. Quem já leu o livro de Jeremias todo, não estou só falando de Lamentações, a quem também a ele é atribuída a autoria, mas estou falando aqui estritamente do livro de Jeremias. Sabe muito bem, você que já leu, já estudou, vendo comentários e fazendo as suas comparações, Jeremias estava numa fase muito complicada do seu ministério. Por quê? Porque a nação de Judá, nação do Senhor, aquele tipo de igreja veterotestamentária, dentro da aliança do pacto, havia pecado contra o Senhor. Judá havia dado as costas para Deus. Eles estavam seguindo a falsos profetas. Estavam emprestando o ouvido a vozes estranhas que vinham falar de Deus ou das divindades, mas que não tinham nenhuma conexão com o Deus da verdadeira aliança. Estavam levantando postes ídolos, estavam adorando a outros deuses. E Deus então diz para Jeremias o seguinte, aparece para ele numa fala, se revela a ele e diz o seguinte: meu servo, vem cá, eu quero conversar contigo. Eu quero te mostrar uma coisa. Jeremias, então, é confrontado com a tarefa de pregar arrependimento à nação de Judá, uma nação que se tornara, então, rebelde e apóstata. Agora se faz mister que Deus ensine para ele uma lição muito importante, por isso que ele vai e envia o profeta à olaria, à casa do oleiro. E daí Deus vai, de forma muito didática, amorosa, de forma em que ele se faça compreender a Jeremias, lhe ensinar 3 lições importantes. A primeira lição que ele ensina ao profeta é sobre a obediência. Se não, vejamos, diz os versos 1 e 2. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Deus está irado contra o seu povo, Deus está indignado com a idolatria de Judá. Contudo, o que é que Deus está fazendo através do profeta, ensinando ao profeta? E ele diz que é isso que ele fará com o seu povo. Além de agir com essa sua palavra em que ele está irado, Deus está agindo também, ou disposto a agir, com misericórdia, com graça. Quando olhamos para o que diz Mateus no capítulo 7, verso 21, palavras do Senhor Jesus, Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que ele está ensinando aqui para o profeta? O que eu e você podemos aprender nessa manhã? Deus pode se irar contra você e contra mim, quando nós pecamos e nós descumprimos a sua vontade. Quando nós damos as costas deliberadamente para aquilo que Ele está nos ensinando, para aquilo que Ele requer de nós. E quantas vezes fazemos isso? Não são poucas. Fazemos através das nossas ações, através das nossas falas, através dos nossos pensamentos. O nosso comportamento muitas vezes vai na contramão daquilo que temos aprendido dele, ou que dizemos ter aprendido dele. Jesus sentenciou que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele diz que existe uma condição, essa condição é a condição sine qua non. A condição para se entrar no reino dos céus não é ser pastor, não é ser um presbítero, um diácono, não é ser presidente de uma sociedade interna da igreja, não é ter o seu nome arrolado no hall de membros da igreja, não é ser aquela pessoa que frequenta as reuniões de oração ou não frequente, não é ser aquela pessoa que diz, bom, eu pelo menos temo a Deus. De repente isso pode ser apenas uma impressão, mas não é uma constatação quando você não vive aquilo que Deus quer de fato que você viva. E a palavra de Deus nessa manhã nos instrui a viver de forma em que possamos ter uma vida obediente a Ele. E como podemos ter uma vida obediente ao Senhor? Simplesmente nos curvando à sua vontade. O texto diz, e Deus disse para Jeremias, dispõe-te, ou seja, levanta-te. Agora que você se levantou, você vai descer. Desce a casa do oleiro. Muitas vezes nos levantamos do alto nosso orgulho, da nossa autocapacidade, da forma como achamos que a vida deve ser, à luz dos nossos olhos e do nosso entendimento. Muitas vezes queremos que pessoas sejam conformadas, mudadas, de acordo com a maneira como pensamos a respeito delas. Nos levantamos, mas o Senhor está dizendo para você e para mim nessa manhã, se levante para descer, se levante para ser humilhado. Se levante para reconhecer que quando você desce, você está descendo a casa do Supremo Oleiro. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã muito séria. Adão, nosso primeiro pai, ele foi tentado no jardim pelo diabo e fracassou. Sabe por quê? Porque ele desobedeceu à ordem do Senhor. Jesus, o segundo Adão, ele foi tentado no deserto. E lá ele venceu o diabo. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra do Pai, a palavra de Deus. A lição que nós precisamos extrair disso aí é que não é o lugar, e nem as condições favoráveis que o lugar possa conceder a você ou não. Não é o lugar. Adão estava no jardim, fracassou. Jesus, num deserto, e venceu. Não é o lugar, as condições de um lugar que vão determinar que você possa triunfar sobre uma situação difícil. Vão determinar o seu triunfo, o seu sucesso na sua vida cristã. Definitivamente não será o lugar, será a sua escolha. Será a escolha que você está fazendo. A palavra do Senhor diz que Deus deu uma ordem, aliás, deu duas ordens ao profeta. Levanta-te, dispõe-te, fica de pé e agora desce. Qual é a escolha que você tem feito, meu querido irmão, minha querida irmã? Ao ouvir a voz do Senhor. Lembra de Josué, no capítulo 24, verso 15 do seu livro, quando ele diz ao povo, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu já tenho decidido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obediência é o primeiro passo, meus irmãos, para a compreensão do trabalho que o Supremo Olheiro está realizando na sua vida. Jeremias obedeceu. E ele desce até a casa do oleiro. Você tem obedecido a voz do Senhor dizendo: levanta-te para fazer a minha vontade, levanta-te para ter um coração quebrantado, levanta-te para perdoar, levanta-te para servir, mesmo quando você não tem vontade de fazê-lo. Você está disposto a me obedecer a despeito de qualquer situação? Mas o texto fala que depois de obedecer a Deus e descer a olaria, Jeremias nos descreve que ele passa a observar o que o oleiro está fazendo de forma artesanal. Então ele não somente ouve e obedece, se levantando e se dispondo para descer até o local onde Deus o está enviando. Mas diz o texto que além da obediência, ele vai a esse lugar e lá ele contempla. Lá ele observa o que Deus está fazendo, na metáfora, através daquele oleiro. É o oleiro, mas Deus é esse supremo oleiro. Então, além da obediência, você precisa aprender a compreender o processo do trabalho do supremo oleiro contemplando. A contemplação, ela vem depois da obediência. A questão toda é: você tem contemplado o trabalho do supremo oleiro na sua vida? É interessante que, diferentemente do ferro, diferentemente do bronze, do aço, o barro, a argila com a qual aquele oleiro está trabalhando, ela quebra, e quebra fácil. E é interessante porque nós somos de barro. É isso que Deus está mostrando para aquele seu servo. O povo de Judá não é feito de ferro, não é feito de aço, não é feito de bronze, é feito de barro. Nós precisamos entender e compreender o que é que está sendo feito ali. Quando Jeremias se depara, imagina comigo, chega nessa olaria, ele desce, lá embaixo ele começa a ver o que está acontecendo. Diz o texto que o oleiro está trabalhando sobre as suas rodas, não é isso que diz o verso 3 e 4? Verso 3 e 4 diz: desci, diz o profeta, a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ele só está olhando. Ele não tem que intervir em nada. Quanto tempo da sua vida você tem parado quando você ouve a voz de Deus dizer: desce, venha ao meu encontro, porque você não pode ficar lá em cima. Eu estou acima de tudo e de todos, vem para junto de mim. Desce, e eu aqui de cima te oriento. Quantas vezes você tem descido e apenas olhado, contemplado o que Deus está fazendo por você? Deus está mostrando algo muito interessante aqui para o profeta. Ele está mostrando que, além de estar trabalhando naquela massa, e você sabe que a massa ela está sofrendo a pressão daquela roda giratória, e aquele oleiro ele está controlando a velocidade que ele vai dando. Imagina como essa massa se submete a esse trabalho. Agora ele vem com a sua mão e pressiona aquela argila ou barro para moldá-lo. Você acha que esse é um processo indolor? Você como massa, você como vaso, você como barro, e eu também, você acha que quando Deus vem trabalhar com a gente, isso não dói? Só não dói para aqueles que não são filhos de Deus. Quem é filho de Deus passa por essa pressão,
por esse contato do Supremo Oleiro, que é Deus, modelando a sua vida. Sabe por quê? Porque a nossa vida, ela é deformada por conta do pecado. Ela é deformada por conta das nossas resistências pecaminosas, por conta das nossas atitudes que desagradam a Deus. Atitudes essas que praticamos contra Deus também quando praticamos contra o nosso próximo, contra o nosso irmão. E Deus quer nos modelar. Nós precisamos entender que muitas vezes Deus vai nos modelar fazendo com que os nossos projetos se desmoronem, aquela nossa esperança naquilo que colocamos a nossa força, a nossa expectativa, mas está na contramão da vontade de Deus. Aquilo também se desfaz. É Deus tirando aqueles nossos caprichos como resíduos de impureza nessa massa. É Ele que está refazendo e remodelando para a sua glória. A Bíblia diz aqui no verso 4 que o vaso que estava nas mãos do oleiro se estragou. Isso só mostra para a gente como o vaso é frágil, ou seja, como nós, enquanto vasos, somos frágeis. Nós precisamos aprender que nós somos barros insignificantes. E Deus é que dá toda a significância quando Ele começa a nos moldar segundo a sua vontade. E nós precisamos aprender como profeta a observar o que Deus está fazendo. Às vezes nós estamos mais preocupados em observar o que Deus está fazendo na vida do outro do que Ele pode fazer o que está fazendo na nossa vida. E aí nós estamos tentando corrigir a vida do outro, nós estamos tentando mudar o curso da existência do outro. Nós nos arvoramos em sermos juízes do outro. Quando Deus está chamando você e eu para observarmos aquilo que Ele está fazendo e que diz diretamente respeito à nossa vida. Isso é a contemplação. Mesmo que a nossa reação seja de espanto quando vemos que a nossa vida está se desfazendo nas mãos do oleiro. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A melhor coisa é a nossa vida estar se desfazendo na mão do oleiro e não estar se desfazendo aí fora no mundo. Porque Deus está trabalhando com você e a matéria-prima que Deus se utiliza é a tua vida. Isso é lindo demais, porque quando nós nos curvamos diante da vontade de Deus, nos humilhamos diante dEle, dizemos assim: Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe da sua maneira na minha vida. Eu sei que o Senhor vai fazê-lo, mas eu quero ter prazer em me deixar moldar pelo Senhor. E aí Ele vai pegando a sua vida e vai moldando esse vaso que é você de acordo com a sua vontade. Você tem observado, você tem contemplado o que Deus está fazendo e o que Ele pode fazer na sua vida. Interessante que quando, nesses versículos aqui, no 3 e 4, quando Jeremias desce e está vendo o que está sendo feito ali na casa do oleiro, ele não ouve a palavra de Deus ainda. Ele não ouve o que Deus queria. Primeiro ele diz: levanta-te, dispõe-te e desce. E aí ele relata que ele está vendo o que está acontecendo. Primeiro ele só contempla. E eu gosto demais do texto de Paulo, escrevendo na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versos 7 e 11, quando ele mostra para a gente que se somos alguma coisa neste mundo, se você é alguém nesse mundo, se você se sente importante, se você tem algum valor, é porque esse valor não está em você. Ou melhor, esse valor não é em você, não é você. Esse valor está em você. E é isso que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios 4, 7 e 11, porque diz que toda a glória é de Deus. Ele diz assim: se temos, porém, este tesouro em vasos de barro, e o tesouro é Jesus, para que a excelência do poder seja dada a Deus e não de nós. E aí ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos.
levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Que coisa linda! É para a gente sair daqui dessa manhã glorificando a Deus, dizendo: Senhor, obrigado. Porque quando eu contemplo a cruz e vejo que nela o Filho de Deus, o meu amado Salvador, se entregou para morrer no meu lugar, eu observo, eu contemplo que Ele toma o meu lugar e que não há mais nenhuma sentença de morte contra a minha vida. Por isso, Senhor, me modela, trabalha na minha vida, quebranta, desfaz as coisas do meu coração, remodela segundo a Tua vontade. Todos os dias a gente precisa fazer essa oração. Todos os dias nós precisamos crer que o Supremo Pastor das ovelhas, que é o Supremo Oleiro, está trabalhando com a gente. E aí vem o terceiro e último passo, a terceira e última lição, que está no verso 5 e 6. Diz o texto no verso 5 e 6: Então veio a minha palavra do Senhor. Aí vem a palavra do Senhor a Jeremias. Até o versículo 4, ela não vem da forma incisiva para dizer qual era o propósito. Mas agora vem, e assim diz: Então veio a minha palavra do Senhor. E olha o que o Senhor diz para ele: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. Primeiro passo para compreendermos o trabalho do Supremo Oleiro na nossa vida, na sua vida, meu irmão, é a obediência. Glória a Deus por isso. Mas além do segundo passo, nós precisamos aprender que existe a contemplação. Precisamos observar de fato, entender o que é que Deus está realizando, ver como na sua maneira artística, bela, Ele vai compondo tudo na vida em nosso favor. Até uma doença, até questões que procuram tirar o nosso fôlego, é Deus trabalhando, é Deus modelando. E aí chega o terceiro passo, é a restauração. É isso que o texto está mostrando aqui para a gente. Ele diz para o profeta: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel, e eu posso fazer de vocês um novo vaso, como fez este oleiro. Para muitos, seria uma expressão, vou usar de uma expressão que o pessoal que gosta de jogar videogame ou jogos eletrônicos usa, né? É o game over. Game over. Fim de jogo. Só que com Deus não acontece o fim de jogo para com você, meu irmão. Não acontece. Porque essa linguagem, né, dos joguinhos eletrônicos é quando o jogador ele não consegue concluir o desafio proposto durante o jogo. Ele não consegue chegar até o final, então ele perde. E aparece aquela mensagem: game over. Fim de jogo. Com Deus não é assim. Não é assim. Por quê? Porque Deus não desiste de você. Mesmo quando você e eu falhamos em cumprir o seu propósito. É interessante porque o oleiro ele não jogou no lixo. Ele não jogou fora aquela argila que compunha aquele primeiro vaso que se desfez na mão dele. Ele não joga fora. O vaso se estraga. E ele mantém a matéria-prima em suas mãos. Ele retrabalha essa matéria-prima de forma amorosa, de forma misericordiosa. Ele não colocou aquele vaso que ele achou que não ficou bem feito e ele não pegou e colocou num canto. Ele voltou a trabalhar em cima dele. Assim é Deus com você. Ele não desiste de trabalhar a sua vida. E isso é um ato de misericórdia. Isso é misericórdia. Lembra que eu falei no início da mensagem? Essa é uma história do exercício
do juízo divino. É o que Deus está dizendo para Jeremias. Mas ele não vai exercer o juízo, porque ele vai ter misericórdia do seu povo e ele vai retrabalhar a sua vontade graciosamente na vida do seu povo. E misericórdia significa não dar algum castigo a alguém que mereça ser castigado. Isso é graça. É o famoso favor imerecido. Você e eu merecemos o castigo de Deus. Merecemos ser corrigidos por Deus de forma muito clara quando nós deixamos de obedecer à sua vontade. Mas eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que Deus não faz tão somente por causa do seu Filho, por causa de Jesus. O Filho unigênito de Deus enviado em seu favor e em meu favor. Por isso nós devemos sempre agradecer e louvar a Deus por sua maravilhosa graça. Paulo, lá escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 4, ele declara: Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, nos guardará. Esse é o Deus. E dentro desse processo que estabelece com a gente, para que compreendamos de fato o que Ele está fazendo todos os dias por você e por mim, a gente possa ver que Ele não é um Deus que trabalha com remendos na nossa vida. E no momento Ele remendou aquele vaso. Diz o texto que Ele fez um novo vaso. Deus não vai remendar a tua vida, meu irmão, porque a obra que Ele faz na sua vida é completa. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Além de obedecermos, de ouvirmos a sua voz, não considerarmos nada a não ser apenas cumprir a sua vontade, não ficarmos com justificativas e além da nossa contemplação do que Ele nos chama para ver o que Ele está fazendo, e Ele nos chama através da sua palavra, porque é aqui, que a gente tem que ter a nossa vida de contemplação e perceber os grandes atos de Deus na história, em favor do seu povo, e o que Ele ainda faz hoje, em favor da sua nova aliança que Ele fez com o seu povo, a igreja. E além dessa questão que envolve estarmos sendo restaurados dia a dia, a questão toda é: o que eu e você vamos fazer com isso? O que eu e você vamos fazer com isso? Você precisa entender que a vida nova que Cristo te deu, ela é uma dádiva para que você entenda todos os dias que você é um vaso, você é um recipiente com o seu corpo, com a sua vida, onde Deus instalou graciosamente a vida do seu Filho e que opera em você através do poder do seu Espírito Santo. Então, todos os dias eu preciso valorizar, honrando a Deus, com um viver que o glorifique diariamente. E como é que a gente faz isso na prática? Lendo e observando as Escrituras. E não somente lendo e observando as Escrituras, de forma orante, em oração. Eu preciso pregar as Escrituras. Porque quando Jeremias sai dessa lição que Deus lhe dá, desse chamado que Deus lhe conferiu, para que o povo de Judá fosse curado, restaurado, ele vai anunciar ao povo. Se você de fato está entendendo o trabalho do Supremo Olheiro na sua vida, você não pode conservar, guardar nesse recipiente que é a sua vida, tudo aquilo que há do Supremo e do Santo Oleiro em você. Você precisa transmitir essa mensagem. Você todos os dias, intencionalmente,
ao contemplar o que o Senhor tem feito, não o que Ele fez somente, mas o que Ele tem feito agora por você, nas suas conversas com você, todos os dias você tem intencionalmente, tem que haver intencionalidade, você tem dito: Senhor, coloca hoje alguém no meu caminho, para que eu possa testemunhar do Evangelho da graça de Jesus. Pode ser alguém da minha família, mesmo sendo crente em Jesus, eu quero testemunhar através dos meus atos que refletem vida de santidade. Pessoas no meu local de trabalho, na igreja, no meu encontro com meu irmão, sem cera, sine cera. Lembram? Pegava o mercador nos portos lá na Grécia Antiga, lá no Mediterrâneo, e aí os vasos, ele sofreu alguma avaria por causa do balanço do navio, do barco, e aí o mercador passava lá uma cerazinha para tentar disfarçar aquela ranhura, aquela ruptura que houve no vaso. E aí quem ia comprar, se não tivesse atento, ia comprar um vaso rachado, mas disfarçado com aquela cera que servia de um emplasto para poder disfarçar ali aquela rachadurazinha. E aí a pergunta que se fazia no porto era: sine cera? Sem cera? Daí vem a palavra sinceridade. Sine cera. Quantas vezes nós não estamos sendo sinceros nos nossos relacionamentos? Isso é um grave pecado nas nossas relações, não só entre nós, humanos, mas na nossa relação com o Eterno. E Deus nos pedirá conta. Deus só não nos pedirá conta. E relevará pelo sangue do seu Filho, do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, se nós todos os dias tivermos consciência de que a nossa vida precisa estar pura diante dele. É vida santa, é vida no altar, é vida cheia do Espírito Santo, é vida superlativa na relação com Jesus, é vida abundante. Saia daqui hoje, nessa manhã, pensando, refletindo: obrigado, Senhor, porque o Senhor me chamou para ser um vaso e um vaso de honra, um vaso que leve a mensagem de amor, um vaso cheio da Tua graça, um vaso imperfeito, sim, mas um vaso que se rende à obra que o Senhor está fazendo, remodelando-o todos os dias. Essa obra não acaba, gente. Todos os dias eu estou sendo remodelado. Você está sendo remodelado todos os dias. Você tem contemplado isso, visto Jesus corrigindo, trabalhando, aperfeiçoando você todos os dias. Obedeça o oleiro. Contemple a obra do supremo oleiro, para que haja cura, para que haja restauração na sua vida.